demais, você não tem noção como ajuda. Então, a questão da substituição, tá? A substituição, ela consiste na substituição de uma unidade lexical por outra, que com ela mantém a mesma ideia de sentido. Tem quase a ver com a questão aí da reiteração por substituição, tá? Só que na questão da substituição, geralmente, a gente vai trabalhar muito essa questão de palavras que tenham, assim, o mesmo valor semântico, o mesmo valor de sentido. Na substituição, né, a gente tem a ver com essa unidade lexical, mas que tem a ver, dentro da substituição, de termos que atendem a critérios já mais específicos, né, semânticos, que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Por exemplo, uma coisa é você falar sobre o canoísta Ezequias ganhou medalha de ouro. Não há dúvidas de que esse atleta tem um bom preparo. Então, já coloquei, falei o canoísta, Ezequias, atleta, tudo relacionado à mesma pessoa. Então, são escolhas, né, substituições de um elemento por outro que tem mesmo valor semântico, refere-se ao mesmo ser, né? Eu estou me referindo à mesma pessoa. Então, assim, isso ajuda. Quando eu falo da substituição, que consiste que é a segunda parte, eu já vou me referindo à questão o quê? De sinonímia, eu posso utilizar a questão da homonímia, eu posso utilizar a questão, não os parônimos, eu posso pegar a questão dos hiperônimos, então já são outras coisas que eu posso estar usando. Uma parte em relação ao todo, que a gente vai ver mais adiante. Então, a substituição já tem a ver mais com isso, certo? Dessa parte aí. Ok? Vamos lá. Qualquer pergunta, façam aí. Eu trouxe exemplo dos dois, tá? Aqui agora. A reiteração, tá? Imaginar que o racismo no Brasil não existe é não querer aceitar a realidade dos fatos. Trata-se, na verdade, do pior tipo de racismo. Eu estou o quê? Reiterando, estou repetindo, tá? Eu já mencionei racismo no início. Imaginar que o racismo no Brasil não existe, aí lá embaixo eu coloco. Trata-se, na verdade, do pior tipo de racismo. Além de perverso, pois não se manifesta muito abertamente. Então, eu, no caso, trabalhei através da reiteração. Na substituição, como nós podemos ver, nós temos aí. Houve época nas tradições hebraicas em que se associava a figura do juiz à do criador do universo. Quando o magistrado obrava, fosse por uma hora, com inteireza sua sentença. Então, nesse caso aí, o magistrado é sinônimo de juiz. Então, eu usei a substituição. Então, eu usei um termo sinônimo, outra palavra, mas que tem o mesmo sentido na realidade, né? A relação do mesmo sentido. Beleza? Aí, vamos agora ver os tipos de coesão lexical por substituição. Aí que eu falei. A substituição, que a gente vai ver agora, tem a ver com alguns critérios, alguns termos, né, semânticos bem específicos. A gente vai ver cada um deles agora. Com certeza, alguns vocês já conhecem e já trabalharam em questões, não tenho dúvida disso. Mas vamos só relembrar. A sinonímia, primeiro, né, quando eu falo de sinonímia, eu falo de sinônimos. Quando eu me refiro a sinônimos, eu me refiro a palavras que são diferentes, mas que estabelecem a mesma ideia, têm a mesma relação de sentido, tá? Existem alguns gramáticos que acreditam que não existe sinônimo perfeito. Sinônimos perfeitos não existe. Por exemplo, dizer assim, essa palavra é sinônimo dessa, é um sinônimo perfeito. Tem gramático que não acredita nisso. Por quê? Porque existem termos que, em um contexto, um pode substituir o outro sem problema nenhum. Mas, às vezes, em um contexto diferente, ele já não caberia tanto, não seria tão bem utilizado. Eu vou pegar como exemplo, um exemplo disso, por exemplo, a palavra branco e alvo, por exemplo. Alvo no sentido de brancura, né? Branco e alvo é a mesma coisa, professor, é sinônimo, beleza. Mas imagina que você vai dizer, a minha casa tem uma parede branca. Ok, você usou a palavra branca sem problema nenhum. Mas se você diz que branco e alva são sinônimos, troca então branco por alva para usar com a parede e ver se dá certo.
A minha casa, eu pintei a minha casa, em vez de ser de branco, pintei a minha casa de alvo. Perceba que já não cabe tanto. Então, não é um sinônimo perfeito. Não é em toda situação que pode ser utilizado e não altera o sentido. Vai ter uma certa alteração. Então, não vai ser um sinônimo perfeito. Então, alguns gramáticos defendem isso. Então, a sinonimia aí, o chefe se demitiu em pouco tempo de serviço. O líder não aguentou a pressão. Chefe e líder se referem ao mesmo termo. É a substituição por sinônimos, tá? No caso, são termos diferentes, mas refere-se ao mesmo, são palavras diferentes, aliás, mas refere-se ao mesmo termo. Antonímia, existe também a antonímia, que é a questão também que é utilizada a questão do antônimo, são os sentidos contrários. Então, eu posso estabelecer coesão textual no meu texto, mas substituindo por antônimos? Posso, professor? Isso é possível? É sim, é possível. Olha só. A maior parte das vítimas de violência doméstica é constituída por mulheres. Os homens, quando agredidos, raramente denunciam a situação. Então, perceba que eu estabeleci dentro desse trecho, né, a minha coesão textual, mas perceba que eu estabeleço uma relação entre termos que são contrários. Estou tratando do mesmo conteúdo, né? Esses termos se relacionam entre si, pois referem-se à mesma discussão, dentro da mesma discussão, e são termos totalmente contrários. Então, eu estabeleci, sim, aí a questão da antonímia, né? A coesão lexical com substituição, utilizando a antonímia, palavras antônimas, ok? Aí nós temos aí, coesão lexical por substituição. Agora trabalhando a questão dos hipônimos e hiperônimos, tá? O que quer dizer isso, professora? Vamos lá. Quando eu falo de hipônimos, eu falo de sentido restrito, né? Hipônimos, restrito. Hiperônimos, sentido mais abrangente. Para que o meu aluno saiba distinguir esses termos, as nomenclaturas e a que se referem, eu sempre peço para ele decorar a questão do hiperônimo. Quando eu falo hiper, eu já sei que é algo grande, então é abrangente, né? Então, relaciona isso, fazer essa relação. Então, se eu sei se o hiper, né, hiperônimo, né, é só se relacionar. Hipermercado, é um mercado grande, né? Então, nesse caso aí, o hiperônimos tem a ver com a questão de sentido mais abrangente. Então, e o hipônimo, por sua vez, vai ser o oposto, sentido mais restrito. Olha algumas características mais que determinam esses dois tipos de termos, né, semânticos. Os hipônimos apresentam um sentido restrito, transmitem a ideia de um item ou uma parte de um todo, representam as características específicas de uma subclasse e permitem a associação a uma classe superior mais abrangente. Já os hiperônimos, eles apresentam um sentido mais abrangente, como eu disse, transmitem a ideia do todo, né, de um todo, representam as características genéricas de uma classe e permitem a formação de subclasses associadas a elas. Então, um é o oposto do outro. Como seria isso na prática? Vamos ver. Exemplos de hiperônimos e hipônimos. Nessa primeira coluna, nós temos os hiperônimos. É a ideia mais genérica, tá? A ideia mais abrangente. Cor. Pronto. Cor, hiperônimo. Então, hipônimos que podem se relacionar com a palavra cor. Verde, azul, amarelo, vermelho, branco, preto, que seja. Então, o hiperônimo é o todo, é o genérico, é a ideia mais ampla, enquanto o hipônimo faz parte desse todo, é uma subclasse, é algo mais específico desse todo. É aquela questão, como eu falo assim, não sei se vocês lembram que tinha uma brincadeira de algum programa de auditório que tinha aí, eu acho que era Silvio Santos, era batata quente, uma coisa assim, que era um balão estourando e você tinha que falar assim, ele dava um tema central e você deveria dizer várias palavras referentes àquele tema. Por exemplo, tem na cozinha. Então, o termo genérico era cozinha, seria o hiperônimo. Então, todo mundo tem que dizer coisas que tinha na cozinha. Até o balão estourar na mão de quem não soubesse falar. Então, justamente tem a ver com essa ideia aí. Hiperônimo, né? Fruta. Então, hipônimos, banana, maçã, manga e por aí vai. Hiperônimo, o todo. Hipônimos,
parte, no caso, especificidades do todo. São partes menores, tá? Aí, como acontece a coesão lexical, né, por hipônimos e hiperônimos? Olha só. Por hipônimos. Meus irmãos são super protetores. Não tem um dia sequer que Marcos e Guilherme deixem de me ligar. Percebo que eu estabeleci coesão, né, no meu trecho aí, fazendo essa relação entre o termo irmãos, que são, no caso, que é, no caso, é a ideia, o valor de hiperônimo, é o termo genérico, mas a relação que eu vou estabelecer aí para estabelecer a coesão dentro desse trecho é utilizando a questão dos hipônimos, né? Então, eu vou dizer, meus irmãos, beleza. Então, mas que são esses irmãos? Eu vou especificar. Então, eu parto do geral para o específico. Isso é a questão da coesão por hipônimos. Já a coesão por hiperônimos é o oposto. Com a queda de energia, minha geladeira e meu ferro pifaram. Os eletrodomésticos já estavam conosco há mais de 4 anos. Percebam que agora estabeleci a coesão textual, simplesmente referindo-me aos termos mais específicos, mas de forma mais abrangente. É que onde eu parto do específico para o geral, para o mais abrangente. Aí eu estabeleci a coesão textual através de hiperônimos, ok? Teve até uma prova, eu não sei quem foi que me mostrou essa prova, foi alguém que fez um concurso de algum, não sei se foi de, acho que Cabedelo, se eu não me engano, que eu trabalhei até no recurso de uma candidata, né, que ela veio até mim para, justamente, entrar com recurso numa questão que eles anularam não, né, colocaram como errada, e realmente eles erraram a questão, eles que erraram o gabarito, dá para analisar que era uma questão sobre essa, hipônimo e hiperônimo. Aí, quando ela me deu a questão, que preparei o recurso dela, e nós conseguimos ganhar a questão. Eu tive que colocar a definição que era, que no trecho na questão lá, era aquele assunto, e ele disse que era outra coisa. Então, eu fiz um respaldozinho lá, tudinho, e deu certo. Então, são conteúdos que caem, né? Deve manter essa clareza. Tem esses dois aqui. Eu trouxe só por desencargo de consciência, viu, gente? Que esses aí não são tão cobrados, não. Mas só rapidinho para aquela questão. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Holonímia e meronímia. Aí você fala assim, eita, que danado é isso, Sandro? Que danado é isso, tem a ver? Holonímia e meronímia tem um pouco, assim, parece um pouquinho com o hiperônimo e hipônimo. Mas não é a mesma coisa, não. É um pouco distinto, tá? Quando eu falo que hipônimo e hiperônimo é a questão do todo e questão específica, aqui é parecido, mas não é idêntico. Aqui é uma parte do todo, né? E o todo que vai determinar algumas partezinhas menores. Mas a relação ela é bem mais, digamos assim, bem mais intrínseca do que a do hipônimo e hiperônimo. Por exemplo, quando eu falo de fruta, então eu tenho várias frutas diferentes. Diferente de quando eu falar, por exemplo, digamos assim, carro, aí eu falo o quê? Quais são as partes mais que fazem parte da questão do carro, né? Volante, marcha, não são termos distintos, separados do carro. São algo que fazem parte da estrutura do carro. Aí essa é a diferença da questão da holonímia, meronímia para hiponímia e hiperonímia, tá bom? A holonímia é o quê? É relação de inclusão semântica entre duas unidades lexicais, duas palavras. O holônimo, que é o todo, não impõe necessariamente as suas prioridades. Prioridades semânticas ao merônimo. Considerando a sua parte. Exemplo, carro-volante. Então, carro é o todo, né? É a questão de holonímia, é do todo para uma parte dele. Carro estabelece uma relação de holonímia com volante, sem, porém, lhe impor as suas propriedades. O mesmo acontece com corpo e braço, e barco e vela, certo? É o todo, mas que vai o quê? Estabelecer uma relação com uma parte dele, da estrutura dele, tá? Meronímia é o oposto, é a relação de inclusão semântica, né, entre duas unidades lexicais. O merônimo constitui a parte de um todo, né, que é do holônimo. E com ele cria uma relação de dependência. Exemplo, a unidade lexical, dedo, merônimo,
implica a unidade lexical mãos, né? Ou mão, que é o holônimo. O dedo ele não existe sem a mão. Então, é por isso a questão da dependência. Estão entendendo? É nesse sentido aí. Por isso que distingue um pouquinho dos termos que nós vimos anteriormente, dos hiperônimos e hipônimos, tá, galera? Alguma pergunta? Como eu falei, isso aqui é interessante saber, mas esse não cai com frequência, não, tá? Mas os hipônimos e hiperônimos, sim. Outros elementos de sequenciação textual. Professora, Pois não. você pode repetir esses dois últimos slides, hiperônimo, hipônimo e... Esse daqui? Isso. Posso, querido. Esse e o anterior, por gentileza. Esse aqui? Hiperônimo, hipônimo. Qual seria o slide que você está se referindo? Antes. As características, os exemplos. Diga aí. Não, pode ser bem objetivo mesmo, só para fixar. O hipônimo, hiperônimo e holonímia e... Esqueci o nome do outro. Esses últimos quatro. Pronto, fixar com palavras-chave, não é isso? Isso. Beleza. Ok, querido, vamos lá. Vamos estabelecer, então, de forma bem prática, a diferença, ver a questão, a relação de hipônimos e hiperônimos, certo? Quando eu falo hipônimo, são partes particulares, são particularidades, né, partes menores de um termo mais abrangente. Por exemplo, hipônimos, ele sai do específico para o geral. Por exemplo, tá? Vamos fixar a questão dos hipônimos. Eu parto de, deixa eu ver, banana, maçã, laranja, do específico para o geral, frutas. Partido específico para o geral, então hipônimos, né? A relação de hiponímia, tá? Quando eu parto do geral, aí depois do geral eu vou para os específicos, aí eu tenho hiperônimos. Sempre é de onde eu vou partir. Se eu começo de termos mais específicos, eu já começo, já é a relação de hiponímia. São hipônimos, eu parto do mais restrito para o mais abrangente. Agora, quando eu parto do mais abrangente e vou caminhando para o mais específico, hiperônimo. Até aí, tranquilo? Aí a relação de hiponímia e hiperonímia, tá? Lembrando, hiper, geral, grande, algo grande, então é algo amplo. Aí só lembrar, se hiperônimo você lembrar que é o amplo, já vai lembrar que a hiponímia, o hipônimos, né? A hiponímia já é a questão do restrito, certo? Então, isso aí, os termos, eles são o quê? Independentes, tá? São independentes, não tem relação de dependência, tem a relação de uma articulação semântica, de sentido, tá? Da questão, são partes mais específicas dentro daquele termo mais amplo, mais geral. Aí a questão de hipônimos e hiperônimos. Já a questão, para deixar mais claro, de holonímia e meronímia, já há uma relação, além de parte de todo para específico, mas há uma relação de dependência, mais de dependência. Por exemplo, um vai fazer parte do outro em sua essência, em sua estrutura. Por exemplo, é a questão da ideia de por exemplo, parte do todo para uma parte de algo. Como, por exemplo, foi citado o caso aí, a relação de dedo e mão. Então, dedo, a questão da meronímia, nesse caso aí, meronímia é a questão a inclusão semântica do menor para o maior, e holonímia já é o todo que vai mostrar aqueles que são relacionados a ele, vai estabelecer partes menores dele. Por exemplo, se eu falo mão e dedos, mão é a ideia de holonímia, é o holônimo, é mão. Dedo é o merônimo, que é o que faz parte da mão. E lembrando que há uma relação de dependência. É o que mais vai distinguir a questão de holonímia e meronímia de hiponímia e hiperonímia. Será que ficou mais claro? Nesse sentido? Hiponímia e hiperonímia não tem relação de dependência. Tem o reconhecimento do todo e das partes menores. Mas tem a relação de dependência. Nesse sentido. A holonímia e meronímia há essa ideia também do todo e de parte do todo,
né? Parte do